ministração é: qual é a sua alegria? O que é que te motiva? O que é que te dá alegria? O que você gosta de fazer? O que é que você dispensa tudo para fazer alguma coisa? O que é? Que coisa é essa? Qual é a coisa que, se alguém te convidar, você larga tudo para atender aquele convite? Qual é? Qual a coisa que te dá prazer? Sim, prazer. Qual é a coisa que te dá muita satisfação? O que te motiva, o que te dá alegria, o que você vibra? O que você vibra? Olha só que interessante. O salmista Davi, apesar de ele ser rei, a verdadeira alegria dele, ele deixou gravado, ele registrou o motivo da verdadeira alegria dele. O salmista Davi, como rei, ele tem uma infinidade de coisas que ele poderia fazer, que lhe davam alegria, mas ele achou por bem registrar uma coisa, que ele dispensava todas as outras coisas para fazer aquilo, que aquilo lhe dava muita alegria. E isso fica hoje para nós. E esse motivo de alegria do salmista, ele vai nos impactar hoje. Porque se o salmista Davi, um salmista, um rei, um homem segundo o coração de Deus, ele fazia um negócio que lhe agradava, e apesar de todas as coisas, aquilo lhe dava uma alegria. Eu tenho que olhar aquilo no detalhe. Olha o que o salmista falou: alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor? Salmo 122, 1. E eu gosto dessa versão que fala: alegrei-me quando me convidaram. A alegria dele, do salmista, estava em atender este convite de ir à casa do Senhor. A casa do Senhor dava muita alegria para o salmista. Ele deixaria todas as viagens internacionais dele, os prazeres da vida de um rei, dentro da monarquia, dentro do reinado, dentro do palácio, para atender um convite de ir à casa do Senhor. Aí fica uma pergunta para nós: qual é alguma coisa que nós fazemos que nos dá alegria? Qual é? Qual é? O que é que te dá alegria? Ou quando você olha para a casa do Senhor, você se arrasta. Olha só.
salmista, esse salmo que eu vou citar agora é anônimo. O salmista fez para o cantor mor, ele fez uma música. Salmos eram músicas que eram cantadas. Então ele faz uma música para os filhos de Corá. Ele faz uma música. E olha a música que ele faz. Essa música, ela está registrada no Salmo 84, no versículo 10. Diz assim, ele fala: pois um dia nos teus átrios, que significa um templo, tua casa. Então, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha a comparação do salmista. Ele fala: eu prefiro estar na sua casa um dia que for, do que 1000 em outro lugar. Estar recostado à porta da casa, da tua casa. Eu estar lá na entrada da tua casa. Eu estar na soleira da tua casa. Eu começar a caminhar em direção à sua casa. Ele diz: estar recostado à casa do meu Deus é melhor, para mim, ele está dizendo, é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios, aonde há abastância, aonde há festa, aonde há cânticos, aonde há alegria, aonde há vinho, aonde não há nenhuma tristeza aparente. Mas eu dispenso tudo isso para ficar na tua casa. Dispenso tudo isso para ficar nos teus átrios. Dispenso essas iguarias para estar na tua casa. E o salmista, no Salmo 83, ele estimula a todos nós, a ter alegria na casa do Senhor. E sabe como ele estimula? Ele informa de uma forma toda especial para nós. Olha o que ele vai dizer dentro do Salmo 84, ainda no versículo 3. Ele está dizendo assim: até o pardal encontrou casa. Significa, o pardal estava perdido, mas ele encontrou casa. E andorinha, ninho para si. O pardal encontra casa e andorinha encontra ninho para si. Ele fala, a andorinha, além de encontrar ninho para ela, esse ninho também serviu para sua prole, para os seus filhos. Então a casa do Senhor abriga o quê? Toda a família. A casa do Senhor, ela é uma casa favorável a toda a família. Abra a tua Bíblia no Salmo 84, desculpa. Nós vamos discorrer sobre o Salmo. Olha só, vamos ver alguns detalhes desse
quão amáveis são os teus tabernáculos. O que o salmista Davi disse? Alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Aqui o salmista está dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos. A casa de Deus é amável, agradável, me proporciona alegria, me dá satisfação, me dá ânimo, me dá força, me dá vigor, me revigora. A casa do Senhor transforma o meu ânimo. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor e ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. E falando que a casa do Senhor, ela proporciona guarida para toda a família. Olha que interessante. Ela também é estimulante. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha que interessante. Por que o salmista, ele fala que quão amáveis são os teus tabernáculos, e ele vai aliar a amabilidade do tabernáculo com Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é Senhor de guerra. Ué, tem alguma coisa que está desconexa. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, nos teus tabernáculos, além de serem amáveis, eu estou seguro. Sabe por que eu estou seguro? Porque dentro dele tem o Senhor dos exércitos. Ele guarda o tabernáculo. E se eu estiver dentro desse tabernáculo, eu estou guardado, eu estou seguro, eu estou protegido. Nada me atinge, nem a mim, nem a minha família. Porque a andorinha encontrou ninho para si e para sua prole, para sua família, para os seus filhos. Então ele está dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Deus forte, braço forte, ninguém pode contigo, Senhor. Então, além de eu estar alegre, além de ser amável no lugar que eu estou seguro, eu estou protegido. Ninguém mexe comigo, ninguém tira a minha paz, ninguém tira a minha alegria. Nenhuma situação consegue entrar nos teus tabernáculos, Senhor, para tirar o foco que eu tenho de ti, Senhor. Quando eu entro lá, eu estou focado em ti, somente em ti, e mais ninguém. E é interessante, porque quando nós olhamos para Davi, dizendo, ei, eu sou rei de uma grande nação, mas toda a minha alegria está quando eu recebo um convite para ir na casa do Senhor. E o salmista aqui dizendo, quão amáveis são os
Olha o 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos, Senhor. Anelante, está esperando, anseia. Não tem nada mais que dá mais satisfação, mais prazer para o salmista do que estar dentro da casa do Senhor. Ele anseia, ele não vê a hora de chegar o momento de ir para os tabernáculos do Senhor. E olha só, e quando eu vejo isso, eu desfaleço. Tamanha a minha alegria, o meu êxtase pelos teus atos. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós olhamos para essa postura do salmista, nós começamos a entender que a casa de Deus, a casa do Senhor, o tabernáculo dele, é algo especial. Ele restaura as nossas forças, ele revigora, e ele continua ainda no versículo 2: o meu coração e a minha carne, olha só, eu gosto da posição do salmista, porque ele vai fazer uma ponte entre o coração, que é o sangue da alma, dos desejos, com carne. Ele vai juntar coração com a minha carne. Ele está dizendo, tudo dentro de mim clama por ti, ó Deus. Aí ele não fala mais do exército, ele fala que é Deus vivo. Então ele está dizendo, a minha alma e a minha carne, elas clamam para um Deus que me ouve. Para um Deus que me vê, um Deus que se move na minha direção para satisfazer o meu clamor, um Deus que está atento à minha vida, um Deus que está atento ao meu movimento, um Deus que está atento à minha família, um Deus que não deixa passar nada despercebido dele. É esse Deus que eu sirvo, um Deus vivo. Amém. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O salmista, ele consegue fazer uma música trazendo a amabilidade. Deus dos exércitos está na tua casa, o meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo, que tudo ouve, que tudo vê, que fala comigo, que se move na minha direção. Um Deus que não é neutro, um Deus que tem emoção, um Deus que é amor, um Deus que se comove com a minha situação, um Deus que se envolve com a minha vida. Ontem, falando sobre na reunião dos homens, eu tomei como base o texto que está em Lucas 22,
24. E é um texto praticamente único. Por que eu falo isso? Porque ele começa no capítulo 13 e vai até o capítulo não, começa no versículo 13 e vai até o versículo 35. E ele está falando sobre aqueles dois servos no caminho de Emaús. Eu trabalhei esse texto. Eles saem de Jerusalém e vão até Emaús. E o texto vai dizer que de Jerusalém a Emaús, aquela aldeia, tinha 11 quilômetros a serem percorridos. E eles fazem isso. E num determinado momento, o texto vai dizer assim: Jesus, ressurreto, entra no meio deles e começa a conversa. E Jesus fala: o que é que vocês estão discutindo, conversando, trocando ideia entre vocês? Cleópas, olha, você é o único homem em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos, e Jesus instigando os seus, diz assim: quais acontecimentos? E dá a impressão que eles falaram: onde você está na sua nave? Você é ET? Ele fala: de Jesus, que morreu. E Jesus caminha com eles. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo que o salmista fala: um Deus vivo te acompanha onde você está. Tremendo. Nós servimos um Deus vivo que está nos acompanhando no caminho. Nós estamos servindo a um Deus que está sempre ao nosso lado. E eles vão conversando com Jesus. Quando chega na casa deles, 11 quilômetros depois, chega em casa, e eles fazem menção de parar em casa, e Jesus faz menção de continuar. O texto fala isso. No versículo 29, ele vai falar isso. Aí ele diz assim: eles constrangeram, no versículo 29, assim, eles constrangeram Jesus a ficar. E qual foi o argumento que eles usaram para que Jesus ficasse com ele? Ele fala assim: ei, fica conosco. O dia já está acabando. O dia já está findando, a noite está chegando. O texto para aí, agora é geral, não é o texto, nem sou eu. Está dizendo: caminhar nessa estrada, o senhor vai para frente, é perigosa. Não tem luz, tem salteadores, não é prudente você continuar essa viagem. Fica conosco. Voltando ao texto, Jesus entra, Jesus aceita e fala: entra. Aí, olha que interessante, o texto vai dizer o seguinte: que Jesus, na mesa, pega o pão, parte, dá graça,
e reparte por Deus. Quando Jesus partiu o pão, Geraldo, a Bíblia não está dizendo isso, só está falando do partir do pão. Ah, agora sou eu. Um discípulo deve ter olhado para o outro, eu não vou. Esse partir do pão eu já vi. Esse jeito de pegar no pão, eu já vi. Esse jeito de partir, de dar graça, eu já ouvi. E o texto, agora o texto, quando ele partiu o pão, deu graça, eles reconheceram que era Jesus. Versículo seguinte, 33. Imediatamente eles se levantaram. E saíram e voltaram para Jerusalém. Um dos pontos que eu abordei em Lucas 24 foi esse. Eu tirei, na realidade, onde eu tirei 10 lições, mas eu só falei 5 devido à exiguidade do tempo. Mas esse é o terceira lição que eu tirei, terceira ou quarta, não me lembro, mas deve ser a terceira. É interessante, porque nesse texto, ele vai mostrar um negócio. No 29 não era tarde. No 29 eles já não estavam cansados. Eles tinham andado 11 quilômetros naquela estrada dura, não tinha asfalto. E eles falam, o argumento deles fica com a gente. Não é prudente. Agora imagine entrar em casa, a mesa não estava posta. Ninguém estava esperando um visitante. A mulher foi fazer alguma coisa, foi preparar a mesa e eles ficaram conversando, muito provavelmente. Isso não é entrou e já estava tudo pronto. Não, tem tempo. Depois da mesa, vamos igual na nossa casa. Quantas vezes a esposa põe a comida, vamos, vem gente, vem, e vem um, vem outro, aí você precisa esperar. Não é a mesma coisa. Quando estava todo mundo reunido, aí sim aconteceu. Então, levou mais tempo, ficou mais tarde ainda. Mas quando eles viram que é Jesus, eles se levantaram. E voltaram para Jerusalém. A presença do Senhor revigora as nossas forças. Tem um novo ânimo. Restaura o cansado. Restaura o aflito. Restaura o necessitado. Por isso que o salmista falou, com amável são os teus tabernáculos. Se eu soubesse, Senhor, que o seu tabernáculo, que a sua casa é tão amável, eu já teria entrado nela muito antes. Eu não teria esperado o tanto que eu esperei, eu não teria sofrido o que eu sofri, eu não teria passado o que eu passei. Porque no teu tabernáculo eu sou restaurado. E o salmista fala, gente, eu tenho uma festa em outro reino, mas eu fico tão alegre quando alguém me convida para ir para a casa do Senhor que eu esqueço de tudo. Eu esqueço de tudo. Para ir para um outro lugar. Para ir para outro lugar. O terceiro nós já falamos, versículo 3, qual a maldição? Não.
fez o pardal, encontrou o ninho, casa, e andorinha ninho para ver o quarto. No Salmo 84, viu o versículo? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, satisfeito. Bem-aventurado é aquele que não tem problema. E se tem, o problema não consome a sua energia. Bem-aventurado é feliz. Ele encara tudo de uma forma diferente, porque ele sabe que Deus vai dar solução para todas as coisas. Então ele fala: bem-aventurado os que habitam em tua casa. Bem-aventurado aquele que faz morada na casa do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem prazer nos atos do Senhor. Bem-aventurado aquele que entra na casa do Senhor e sabe que lá ele vai encontrar Deus dos exércitos e Deus vivo. Qual a necessidade dele? Não, hoje eu preciso de um Deus dos exércitos. Lá tem. Ah, não, hoje eu preciso de um Deus vivo, que eu quero falar com ele. Eu tenho uma demanda, então eu preciso de um ouvido amigo. A casa do Senhor. A casa do Senhor é tremenda, é maravilhosa, bem-aventurado, feliz os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Ele está dizendo: cada vez que eu entro na casa do Senhor, eu tenho um cântico no meu lado, um cântico de louvor. Ué, mas você não estava chorando antes? Mas eu estou na casa do Senhor, eu estou louvando a Deus. Amém. Todas as minhas tristezas burilam. Sabe por quê? Porque eu estou diante do Deus vivo. Todas as minhas demandas acabaram. Ué, por quê? Porque eu estou diante do Deus dos exércitos. Tremendo. Então eu só tenho uma atitude, porque eu estou cheio de alegria no meu coração. É louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Porque tu és um Deus, o único Deus. Não existe outro Deus igual a ti. Não existe nada comparado a ti, Senhor. Um Deus que tem tempo para me ouvir. Um Deus que para tudo para me ouvir. Qual é a sua alegria? Qual o motivo da sua alegria? Por que está abatido a minha alma? E por que você se entristece tanto? Por que você chora? Por que você sofre mal? Espera um pouco. E eu te louvarei, Senhor Deus, Senhor Filho, Deus meu. Coisa linda, esse salmo é maravilhoso, esse salmo é tremendo. Olha o símbolo. Bem-aventurado, feliz o homem feliz o homem cuja força está no Senhor.
Ele está dizendo: olha, eu tenho tanto problema na minha vida, eu sou tão atarefado, eu tenho tantas coisas, mas eu olho por a minha força no Senhor. Por isso que eu sou feliz. Por isso eu sou satisfeito. Por isso eu anseio, eu anelo, eu espero para chegar o dia de ir para a tua casa, onde a minha carne e o meu coração, o meu intelecto desejam o anseio, anela em cujo coração estão os caminhos aplanados. Significa que a minha força, eu sou bem-aventurado porque a minha força está nele. E sabe o que ele faz? Todo aquele caminho esburacado, cheio de acidentes, a minha vida cheia de circunstâncias contrárias, Ele, o Deus vivo, o Deus dos exércitos, vai aplanar tudo, vai deixar tudo reto, sai buraco, sai pedra, sai montanha, sai empecilho, sai galho de árvore, sai tudo da frente. Aqui, está dizendo aqui, caminho aplanado, caminhos fáceis de andar. Esse é o Deus vivo que nós servimos. É por isso que o salmista diz, é por isso que ele fala, quando alguém me convida para ir na casa do Senhor, fico alegre, fico satisfeito. Jesus. Alegria nossa está em servir ao Senhor. Querido, você também que está nos ouvindo, a nossa alegria está no Senhor. Amém. Ele é a fonte da nossa